Aleluias. A paz do Senhor, meus irmãos, que estão nos acompanhando através do canal Ebenezer Oficial. E nessa noite Deus tem uma palavra para o seu coração. E a palavra que o Senhor vai falar nessa noite se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Amém? Que diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: Tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Aleluias. O texto sobre o qual vamos falar nessa noite fala de um cego de Jericó. O interessante é que Marcos, Lucas e Mateus registram nos seus evangelhos a história desse milagre. Mas quem era Bartimeu? Bartimeu era um cego que vivia à beira do caminho de Jericó, mendigando. Era marginalizado pela sociedade. E como tantos outros. Em algumas situações nós sabemos que o cego, às vezes, está condenado a uma vida de dependência de outras pessoas. Mas Bartimeu tinha uma expectativa no seu coração, porque ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz que a fama de Jesus estava correndo por toda a Galileia e as cidades circunvizinhas, dizendo ali que Jesus estava curando paralíticos, endemoniados, e que Jesus também ali já tinha ressuscitado. Interessante, quando ele ouve falar de Jesus, o cego Bartimeu, ele age, ele toma uma atitude, ele toma uma decisão, e ele não fica parado. Quantas vezes nós temos situações que nos fazem parar? E o que me chama a atenção nesse texto é que mesmo com aquela limitação, o cego, ele agiu, ele não ficou parado. O texto diz que Bartimeu ouve o barulho daquela multidão e começa a clamar, a suplicar. Ele começa a pedir socorro por Jesus. Irmãos, se você estiver passando por alguma adversidade, clame ao Senhor. Não pare de orar. Não pare de clamar. Não desista. Porque Jesus irá ouvir o seu clamor. Mas diz o texto que quando ele clamou a Jesus Cristo, a multidão que ali estava começou a o repreender. E quando a multidão pediu para que ele se calasse, aí ele clamou mais alto ainda. Mas Bartimeu não desistiu. Acredito que naquela toda pressão que ele via, aquela toda multidão que ali estava ao lado de Jesus, ele deveria ter imaginado: eu não vou desistir. Porque muitas vezes nós encontramos forças restritas pelos nossos adversários. Muitas vezes nós encontramos muitas barreiras. Mas ele decidiu ir adiante. Ele não se deteve. Ele agiu. Ele se levantou. E sempre terá, irmãos,
alguém para lhe dizer que você é fraco, que você não vai conseguir, que você deve parar e que você não deve caminhar. Mas lembre-se que tudo é possível para o Senhor Jesus. Tudo é possível para Deus. Não importa a multidão, porque Jesus irá reconhecer a sua voz. Não desista, porque em algumas situações a multidão irá aparecer. A Bíblia vai nos mostrar lá em Marcos capítulo 5, que a mulher do fluxo de sangue enfrentou uma grande multidão. E ela não desistiu. Ela foi até o final e foi curada. A palavra de Deus também vai nos revelar em Lucas capítulo 19, a partir do verso 1, que um homem muito rico, chamado pelo nome de Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, e ele procurava ver Jesus, mas ele não conseguia o ver por causa daquela multidão. Então ele não desistiu, ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, aleluias, e ele foi salvo. E no verso 49, aqui no texto, aqui a Bíblia vai nos relatar que Jesus parou e o mandou chamar. E já no verso 51 da palavra de Deus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus perguntou para aquele cego: que queres que eu te faça? Muito profundo, porque aquele cego, ele foi direto ao assunto. Ele sabia o que ele queria. E muitas vezes, nós devemos ser objetivos para o Senhor. Naquilo que nós queremos, nós devemos ser direto para falar com Deus. Nós não devemos ficar rodeando. A gente deve ser objetivo. Muito profundo. E a Bíblia nos afirma que, lá em Mateus, capítulo 7, verso 8, que todo aquele que pede, a palavra nos afirma que nós iremos receber. E o que eu acho interessante, que quando nós olhamos lá em 2 Crônicas, a partir do capítulo 1, a Bíblia vai dizer que Salomão pediu a Deus a sabedoria. E Deus deu muito mais do que aquilo que ele pediu. Deus deu honra, Deus deu riqueza. E Bartimeu pediu apenas para Jesus, que queria ver. E Jesus também deu a salvação para ele. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Assim como Jesus fez com Bartimeu, não é diferente hoje nas nossas vidas. Porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é fiel. E para finalizarmos, aqui no verso 52, a palavra de Deus vai nos dizer assim: e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluias. Amados, eu quero deixar isso plantado no seu coração. A sua fé, ela é responsável em gerar milagres. Não importa o tumulto, não importa o caos, não importa o problema que você esteja enfrentando, não importa as adversidades, clame ao Senhor, não desista. Apresente a Deus a sua necessidade, porque a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 11, a partir do verso 40, a palavra de Deus vai nos afirmar que se creres, verás a glória de Deus. E eu deixo essa palavra no teu coração. Não alimente a sua dor, alimente a sua fé. Não desista. Faça como aquele cego. Em meio àquela multidão, ele não desistiu. Porque ele havia ali muitas pessoas que estavam impedindo de falar com Jesus.
Mas ele tinha essa convicção que ele ia ser curado. E que você nessa noite venha ter essa convicção que você vai receber a sua cura, que você vai receber o seu milagre. Em nome de Jesus. E que você possa nessa noite guardar essa palavra no teu coração. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém, Jesus.